Muito boa tarde. Eu quero dar as boas-vindas a toda a gente que se juntou aqui para este segundo webinar aqui na Viplante e tenho comigo a Rita Bacelar Azevedo, aqui da Viplante, e hoje vamos falar do verão, cores, aromas e sabores para que os nossos jardins, as nossas varandas e os nossos terraços estejam lindos no verão, não é verdade? Vida. Ganhem vida. E Rita, nem sabemos por onde é que devemos começar. Vamos começar pela cor, não é? Pela cor, pelo sabor, depois vamos para o aroma e depois para o sabor. Para os sabores. E vão enviando as vossas perguntas que nós depois no final iremos responder a todas aquelas que conseguirmos. No final. No final, exatamente. Então Rita, vamos começar aqui por... O verão está quase a chegar. O verão está mesmo à porta e... Se eu tiver uma zona de sol, o que é que eu vou colocar? O que é que eu posso colocar? Nós até podemos começar aqui, se quisermos, um pequeno canteiro. Exatamente. Temos um solo a descoberto, por exemplo. As bidens são sempre uma boa opção, porque mesmo em proximidade ou mais à distância dão imensa cor, imensa alegria ao espaço, revestem o solo e preenchem muito, mas em proximidade dão-nos uma fragrância que... É maravilhoso. Aqui juntamos a cor e o aroma, não é? Exatamente, juntamos as duas. Exatamente. Acho que é uma boa solução para sol, meia sombra, vai acabar por dar um bocadinho menos de floração se tiver em meia sombra, mas funciona muito bem. E também dá para floreiras. Dá para floreiras. Fica muito giro em cestos de suspensão. Também. Porque acaba por cair um bocadinho. Sim. Quem tiver varandas até é uma boa solução. Nós temos várias de suspensão em corda, em barro, em cerâmica. Fica muito giro e lá está, vai buscar o aroma novamente. E as suspensões são sempre uma forma de ter mais plantas em pouco espaço. Sim, não é? Exatamente. Em termos de manutenção, o que é que as bidens depois vão precisar? As bidens são muito simples, elas gostam de alguma umidade. Ok. Não é preciso muita, mas com alguma frequência. Não aguentam secas durante muito prolongadas. Exato. E no final da floração, uma poda ligeira, não é? Porque elas não gostam também de secas também, para estimular o crescimento. Portanto, as bidens são uma excelente forma de revestimento e cores. Exatamente. Temos aqui, não é? Um clássico de jardins. Há vários tipos de sardinheiras. Eu vi que vocês têm aqui uma data de tipos de sardinheiras diferentes. Temos algumas até para afastar os mosquitos. Exatamente. Que as pessoas procuram muito. E esta é a que cresce mais em altura, depois temos aquelas que pendem. Exatamente. Isto também é uma ótima solução, por exemplo, para jardins e varandas com muito sol. Com muito sol, não é? Sim. E nada mais típico de nós vermos nas nossas varandas do que as sardinheiras, não é? E há de todas as cores, amarelo, branco, aqueles encarnados bem vivos, exatamente. São típicos dos nossos bairros lisboetas, não é? É verdade. Mas que se vêem por todo o país. E o ideal é, com todas estas plantas, é chegar a casa e mudá-las para uma floreira maior ou plantá-las no terreno, não as ter muito tempo nestes vasos de transição. Exatamente, é uma coisa que nós estamos sempre a dizer, mas convém, porque as pessoas depois, as plantas secam muito e não têm maneira de se desenvolver aqui. E é fácil perceber quando é que é preciso transplantá-las, portanto é só tirar do vasinho. Exatamente. Para além delas já darem sinais visuais de estarem a perder folha, estarem a ficar demasiado cheias, pela raiz nós conseguimos ver, quando ela está muito enroladinha, é sinal que já está a precisar de mudar de vaso. Vamos continuar aqui com esta maravilha, não é? Sim, ninguém resiste a um hibisco, não é? Pois não, nem os insetos. Nem os insetos. Isto é, não é? Acaba por ser aqui um chamariz. Quem tiver jardins grandes, o hibisco é uma boa opção precisamente. Não só atrai os polinizadores, exatamente, as borboletas, que é bom. As abelhas, mas também que dá uma cor extraordinária. E é um arbusto que eu tenho dois no meu terraço, que é pequenino. A flor dura pouco tempo, mas está sempre em permanente floração. E também o que é que ele precisa no final? Tem sempre o botão e consegue ir quase até ao outono, não é? Portanto, isto é uma planta excelente para aproveitarmos um longo período do verão. Agora, precisa de sol. Isto é uma planta para uma zona. Aí como esse amigo está aí, esse girassol, não é? Também. Aqui... Como o próprio nome indica. Exatamente. Ele anda sempre a girar, não é? À procura de luz. Do sítio onde está mais sol. Exatamente. Porque as varandas com muito sol, agora no verão, exigem muitas regas, não é? Portanto, nós também temos que procurar plantas que tenham alguma resistência. Claro, por exemplo, as gauras, não é? Eu acho que as gauras são sempre uma... As gauras também precisam, elas são... Eu costumo dizer que elas, no clima mediterrâneo, dão-se lindamente. Precisamente por isso, porque elas gostam de sol, aguentam alguma secura e estão sempre bonitas. Tem um problema, que é o pulgão, afeta-as bastante,
mas é uma questão de controlarmos como todo o nosso jardim precisa de atenção e... Mas eu acho que é daquelas plantas, por exemplo, até combinada com alguma destas sálvias, não é? Sim. Que estas sálvias não são aquelas que as pessoas estão tão habituadas, não é? Não é aquela que nós usamos, que vamos depois nem aqui... Nem na culinária. Sim. Mas são sálvias que são muito ornamentais. E que vão estar em flor também agora. Vão estar em flor. O verão todo. Começa na primavera e prolonga-se durante todo o verão. Depois há diferentes tipos de sálvias. Aqui não está a farinácea, mas também tem uma flor lilás linda, muito... É púrpura, na verdade, muito intensa, que dá sempre para fazer contrastes, por exemplo, quase como funciona na flor do brinco de princesa. Exatamente. Que é um rosa articulado com púrpura, que dá sempre uma alegria imensa ao jardim. Ou, lá está, uma floreira, um cesto, a um vaso na varanda. Eu acho que eu gosto muito das sálvias e das gauras, das sardinheiras, porque acho que são plantas e as bidens não são difíceis de cuidar e conseguem. E eu depois acho que quanto maior o vaso, maior a floreira, mais fácil é manter, porque conserva mais a umidade, fertilizamos mais facilmente. Se tivermos uma zona de meia sombra, também temos aqui uma série de alternativas, não é? Aqui este clássico. As hortênsias são um clássico. Eu acho que na primavera, e aqui na Viplant vê-se muito isso, as pessoas entram e levam um choque de hidrangeas, de hortênsias, não é? Toda a gente acaba por não resistir e levar uma por pequenina que seja, porque elas são tão luminosas, tão coloridas e têm as inflorescências são tão grandes que torna-se difícil resistir e no jardim chama muita atenção. Agora, elas não gostam de estar com muito sol direto, muitas horas de sol direto. Então tem que ser uma zona de sombra, um substrato para plantas acidófilas, também já falámos nisto aqui no outro webinar, e não sei se falámos do facto de elas ficarem azuis. Elas, para ficarem azuis, precisam de um fertilizante rico em alumínio. Exatamente. E que se chama mesmo azulador, não é? Dá o nome de azulador, portanto, porque muitas vezes as pessoas levam-nas azuis, chegam a casa e elas começam a virar cor-de-rosa. Precisamente pela acidez do sol. Exatamente. Portanto, tem de se compensar. Tem que se compensar com o tal azulador. Mas as cor-de-rosa e as brancas também são igualmente bonitas. São lindas. Agora, atenção, elas não aguentam o nome delas hidrângea, quer dizer amiga da água, portanto elas gostam muito de água. Portanto é uma planta que tem que estar numa zona que não seque muito rapidamente, mas também não é sem sol nenhum, porque da minha experiência elas sem sol nenhum vão ter muito menos flor, não é? Vão ter muito menos flor. Estes brincos de princesa também são uma boa alternativa para a meia sombra. São, exatamente, já estávamos a falar neles há pouco, há em várias cores, há também os branquiçado, rosado. Exatamente. E lá está, fica muito bem em meia sombra, pode plantar em canteiros, mas fica lindamente em vaso. E é super fácil de cuidar e é daquelas plantas que eu acho que são clássicas. Completamente. Eu lembro-me da minha avó ter brincos de princesa no e hoje em dia há variedades extraordinárias, não é? Há colecionadores de brincos de princesa, porque tal como as camélias, que também têm colecionadores, e as rosas, os brincos de princesa são assim. O que é que eles precisam em termos de manutenção? Elas não são muito exigentes. Não, é uma limpeza, elas precisam de limpeza. E uma podazinha no fim da floração. Porque elas podem crescer muito, mas normalmente há algumas variedades que ficam mais pequeninas, não é? Acaba por ser, sim. Mas elas mesmo assim crescem razoavelmente. Sim. Mesmo em vaso, elas começam 40 centímetros, 50 centímetros. Elas crescem, desenvolvem-se muito bem. Esta aqui, eu adoro estas novidades, não é? Que vocês têm sempre aqui. São os jarros. O jarro branco era um clássico dos nossos jardins. O copo de leite. Não é? O copo que eu gosto imenso, acho que é. E agora, isto aqui também é excelente para a meia sombra. É excelente para a meia sombra, meia sombra quase e sombra. Aguenta mesmo 100 horas de sol? Aguenta 100 horas de sol, tem de ter luz, claro. Mas aguenta. E este tem aqui, e vocês têm aqui, tu a ver, tem todas as cores. Temos todas as cores e é engraçado porque todas as que são coloridas acabam por ter algumas manchas nas folhas. A folha é variegata, não é? É quase variegata, assim, acaba por ter umas descolorações curiosas assim, meio que dão muito pintalgada. movimento. Isto
Aliás, nós nos jardins recebemos muitas perguntas de tenho um terraço à sombra ou tenho um terraço que não tem horas de sol. Isto é uma excelente forma opção. de termos agora no... Sim. É claro que depois esta parte aérea no próximo inverno... Era o que eu ia dizer, exatamente. Ela desaparece, mas lá está, faz parte do ciclo das plantas. Exatamente. E acho que também já é a versão 2.0 da jardinagem, não é? Que é Exatamente. conseguir interagir com todas as plantas e com os seus diferentes ciclos e criar um ambiente agradável e bonito com os diferentes ciclos, não é? E isto é uma beleza. Isto, um canteiro, uma floreira com estes jarros, que se chamam calas, não é? São os italianos que chamam-lhes calas, são realmente uma opção muito bonita para a sombra. Esta aqui também é um clássico. Este é um clássico que muitas pessoas acabam por tê-las no jardim também para utilizar a flor como corte. Exatamente, porque ela utiliza como flor. E existem várias cores, em laranja, em rosa, em amarelo. Está à venda na nossa loja online, na loja online da Bioplanta, sim. E ela é muito resistente e depois tem essa vantagem de se poder cortar a haste floral e usarmos usar em jarras e arranjos. E ela dá muita flor. E ela também gosta de uma meia sombra. Gosta de uma meia sombra. Um bocadinho o sol da manhã. Exatamente. O sol não intenso das 3 da tarde, não é? Exatamente. Aliás, esse sol é um bocado agressivo para a maior parte das plantas. Só plantas, por exemplo, como estas que nós... Alfazemas ou armérias, essas quanto mais... Exatamente. Isto é solos drenados, muito bem drenados, não é? Areias. Exatamente. Não é por acaso que as armérias se dão tão bem nas nossas dunas e na nossa costa. Exatamente. Mas que, lá está, não precisam de tanta água assim, claro que precisam de água. Quando se diz que as plantas não precisam de água, eu acho que é uma pergunta muito frequente toda a gente, ou muitos clientes chegam aqui, eu quero um jardim sem água, sem rega, sem manutenção. Não existe. Todo o jardim, para estar bonito, precisa de manutenção. Claro, existem espécies que se adaptam melhor a menos água e melhor a menos manutenção. As armérias são... Para o nosso clima... E depois, de encontro ao que a Rita está a dizer, se estiver no canteiro, elas aguentam menos rega. Em vaso, mesmo um cato, de vez em quando tem que ser regado. Tem que ser regado. E aquela coisa, os catos nunca são... Não é verdade, se estiverem em vaso, o ambiente é pior que o deserto, porque ele não tem onde ir com as raízes buscar nada, porque nós precisamos sempre de regar em vaso. As armérias é uma pergunta que não sei se vocês também devem ter aqui muito, perto do mar, jardins perto do mar, terraços perto do mar, é uma excelente opção, porque eles resistem bem à sal porque elas resistem bem à sal. Lá está, elas existem espontaneamente nas dunas. Na costa. As alfazemas também são uma boa opção para terem jardins mais secos, mais também perto do mar, porque elas também são muito resistentes. Há algumas mais resistentes do que outras. Esta é uma dentata, por exemplo. Eu acho que esta para mim é das que fica mais bonita em vaso até, não é? A angustifolia também funciona muito bem. Mas lá está, depois depende também do tipo de floração que gostamos. Qualquer uma delas são muito melíferas, elas acabam por atrair muitos insetos, muitos polinizadores, portanto torna um jardim realmente num ecossistema único. Exatamente. E nós podemos misturar as alfazemas umas com as outras, depois podemos misturá-las com os alecrins, não é? Com os tomilhos. Exatamente. E até ter um bocadinho, já quase um jardim de aromática, não só de aromas, mas também de sabores, como vamos fazer daqui a bocado. Em relação às trepadeiras, eu acho que as trepadeiras, eu sou uma grande fã de trepadeiras, e acho que as trepadeiras floridas são absolutamente indispensáveis nesta estação. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Estas aqui, que são produção vossa? São dipladénias da nossa produção. Eu acho que são assim o nosso ex-libris e qualquer jardim acaba por merecê-las, porque é uma planta que está bonita todo o ano, precisa de sol, resiste com pouca, não sem água, mas com pouca água. E lá está, dá muita floração durante um longo período de tempo. Portanto, cresce imenso. Eu tenho uma no terraço, ela já está no teto. É verdade. E está sempre, ela começa em flor, começou há um mês e eu acho que está para ir até outubro. Ela dá-se muito, muito bem no nosso clima, daí a resistir durante tanto tempo. Eu, tal como a Gaura, o pulgão também gosta dela. Também gosta dela. Então, temos de estar atentos ao pulgão mas eu acho que ainda ataca um bocadinho mais a minha dipladénia de vez em quando vejo lá. E no hibisco também. Nos hibiscos, está a apanhar um bocadinho de sombra a mais, não sei. Pois, ela tem sol toda a manhã. Pois. Agora, há todas as cores, vocês têm uma panóplia de cores enorme. Todas não, mas têm bastante, 3 ou 4. Rosa é a única que falta aqui. Depois há as alamandas que temos em amarelo. Exatamente. Tem a flor ligeiramente, bastante maior, um bocadinho maior, e a folha também é um bocadinho mais longa.
mas em termos de comportamento é a mesma coisa, não é? Elas são muito semelhantes. E, portanto, são uma ótima solução para uma varanda. Eu tenho um terraço minúsculo para um jardim, para uma pérgola, um muro que se queira cobrir. Eu também gosto das buganvílias, mas acho que estas fazem menos lixo, não é? Porque a buganvília, por acaso não temos aqui nenhuma, mas acabam por cair muito. Acaba por cair. Esta é de folha persistente, portanto acaba por manter a folha durante todo o ano. E mesmo a flor não cai tanto, não tem aquele regime tão rápido como a da buganvília. Depois temos aqui também um clássico aqui dos jardins. Podíamos não falar na lantana, não é? Exatamente. A lantana tem um crescimento tão rápido e é tão resistente que chega a ser invasora em alguns sítios. Em alguns sítios, é. E ela é uma excelente planta, por exemplo, para fazer sebes, não é? Uma sebe de baixa manutenção, exatamente, por exemplo, pode ser acaba por ser uma sebe florida, não é? Exatamente, e resiste extremamente bem à poda. Exatamente, nós podemos podá-la de uma maneira quase radical que ela rebenta. Sim. E temos aí também as roseiras, não é? Que começam agora e vocês têm sempre aqui uma grande... Já começaram. As sevilhanas, temos roseiras sevilhanas que são as encarnadas, trepadeiras. São estas que estão aqui atrás. São estas que estão aqui atrás, exatamente. E agora começam a vir os especiais, os clássicos. Este é um exemplo que não é uma cor muito frequente. Pois não, é linda essa cor. Tem um cheiro incrível, nós não podemos transmitir o cheiro, mas de facto vai buscar os aromas no jardim. Exatamente. E temos várias cores. Este é um híbrido, uma cultivar, na verdade, muito peculiar. Outro clássico são as petúnias. Temos ali aquelas encarnadas e as calibranchuas e, no fundo, todas estas plantas que marcam o verão e aliás, começam na primavera e prolongam-se todo o verão. Exatamente. Embora sejam plantas anuais, nós temos estado a falar quase só de plantas perenes. As petúnias são plantas anuais, portanto estas calas acabam por ser vivazes porque desaparece a parte... Mas o que é bonito no jardim é irmos misturando estas coisas e vendo os ciclos. E depois o aroma, não é? Eu acho que é indispensável não termos um aroma, não é? Temos que ter... Sobretudo em jardins que estão muito próximos de nós. Exatamente. Que nós abrimos uma porta e emana-nos um cheiro agradável para dentro de casa, ou acordar com um jasmim ao pé é uma coisa que não tem explicação, é muito agradável. E às vezes um pôr do sol com uma bidans ao lado, ou um jasmim, um rico uma dama da noite, uma coisa assim. É uma coisa fantástica. Temos aqui já uma pergunta que como estamos a falar de alfazemas, que é... algum conselho especial, Fortunata Saragossa, vamos responder, algum conselho especial para as alfazemas? As minhas secam, mas têm água, ou será água a mais? Obrigado. Pode também ser o solo. Pode ser o solo. Esta senhora não me disse, eu não sei se está em vaso ou se está no jardim. Se está em vaso, provavelmente quando a planta está sempre a precisar de água, de seca, pode ser sinal que esteja a precisar de ser mudada de vaso. Muitas vezes secam também porque se calhar não foram podadas na altura certa e precisavam de uma poda, sim. Exatamente. Às vezes também pode ser o solo que é muito denso, muito aglomerado, tem muita argila e acaba por asfixiar as próprias raízes e torná-las a começar a ter os primeiros sintomas de ser a seca. É uma planta que gosta de solos muito bem drenados. Muito drenáveis, muito friáveis. No fundo nós já demos aqui, ir, não é, vendo cada uma destas hipóteses e eliminando. Exatamente. Está em vaso, a senhora diz-nos que está em vaso, então provavelmente terá que mudar de vaso, mudar o substrato e, tal como a Rita disse, escolher um substrato para plantas aromáticas bem drenado. Sim. Aqui o José de Castro Canela está-nos a perguntar se a trepadeira é resistente à geada. A dipladénia, infelizmente não é. Infelizmente ela não é resistente à geada. É resistente ao frio, mas não à geada. Mas períodos prolongados de geada, se for assim uma coisa, agora períodos prolongados de geada, ela não aguenta. É verdade. Um jardim com muita exposição, tudo morre. O que plantar ao vento e no nono andar. Eu aí acho que tem que ser mesmo cactos e suculentas. Cactos e suculentas, sim, séduns. Plantas que sejam realmente resistentes.
porque isso é realmente desafiante, mas consegue-se. Ou então começar criar zonas de sombra, criar umas coberturas, não é? Ou se calhar mesmo os vasos de suspensão que falávamos há bocado, eles acabam por ter um pouco mais de sombra, porque estão mais junto ao teto e portanto acabam por estar um bocadinho mais protegidos. Se for um terraço com cobertura, então criar umas zonas que vai criando sombra, umas palmeiras grandes, uma coisa que vai criando sombra para depois ter umas plantas por baixo. Portanto, falámos agora do aroma, já falámos do aroma, destas... Da cor, do aroma. E agora vamos fazer aqui uma mini horta. Da comida. Não é verdade? Da comida, porque eu acho que... Sabores. Então neste confinamento, no segundo, o primeiro já não sei, toda a gente começou a cultivar em casa. Sim. E nós vamos dar aqui agora um exemplo de como é que numa mini horta, podemos ter na varanda ou no terraço, seja cá ver só mais, ainda não estão a aparecer, podemos ter, é claro que não é, não vamos comer de uma floreira deste tamanho, não vai evitar ir ao supermercado. Não vai ser a base da nossa alimentação, sem dúvida, mas dá muito gosto, não é? E há muitas coisas que nós podemos... Eu acho que vamos primeiro mostrar um bocadinho o que é que podemos ter em vaso. Sim. Não é? Sim. E temos aí muita coisa, Rita. Nós hoje temos aqui na Viplant muita coisa, estes são alguns exemplos. Exatamente, temos aí frutos, eu fui buscar aqui também uns frutos vermelhos. Que também é uma coisa que se consegue facilmente ter. É porque ela acaba por se desenvolver muito bem no nosso clima. Exatamente. Precisa de alguma proteção nos meses mais frios. Sim. Pronto, mas tirando isso, resistem extremamente bem. Temos os kiwis como trepadeira. Só que o kiwi não tem aquele pormenor, ele é bastante... um macho para 7 fêmeas, portanto tem que ter algum espaço e pôr o macho no meio. Mas já existem espécies que já vêm são as autopolinizadas, por assim dizer. Há umas que elas já vêm com os dois sexos. Isso as pessoas têm que ver, porque normalmente, não sei este se não é. Este não é, e diz aí qual é que é este é o fêmea. Este é o fêmea, portanto se comprar este tem que comprar mais um macho e mais 6 fêmeas para conseguir ter, mas ele depois de pegar... São muito bonitos e crescem muito bem. Sim. Eles têm um pormenor, eles gostam de muita umidade, que aqui na região de Lisboa acaba por secar um bocadinho e as folhas não ficam tão bonitas e acaba por não dar tanto fruto. Mais na região, eu diria até na costa, na zona mais de litoral, mais para cima, não é? No norte, que acabam por haver mais umidade relativa. O litoral centro é uma zona em que há muitas produções de kiwis. Ele gosta de umidade nas folhas. Okay? Depois temos o tomate, que é exatamente o contrário, não gosta nada de umidade nas folhas. E este já vem cheio de frutinho, cheio de tomatinhos. Que também é muito fácil. Rita, damos só aqui, porque senão perdemos. Já voltamos. Qual o nome da planta que a Rita falou após os jarros? Eu acho que foi a. Foi a Alstroméria. Alstroméria. Sim. Esta aqui. Há de várias cores. Há de várias cores, laranja, branco, rosa. Basta ir ao nosso site, estão todas as características da planta estão lá descritas e a forma como tratar delas e manter. Vamos aí voltar, vamos voltar ao tomateiro. Estamos aqui com os tomateiros espetaculares. Estão incríveis, e de facto, para uma família, um tomateiro destes dá... Sim, está sempre a dar. A questão é que está sempre a dar. Não é? Começa agora e até outubro. É muito fácil de cultivar num vaso grande. Num vaso grandinho, fundo. Sim. Portanto, uma floreira deste género é ótima. Se a pessoa não quiser uma coisa tão grande, pode ser um vasinho individual. Exatamente. Ao contrário dos morangueiros, que muitas pessoas também na quarentena passada acabavam por comprar morangueiros e ficavam muito desiludidas, porque quer dizer, aquilo dá de vez em quando, dá 2, é preciso ter paciência. Não comprar pelo menos 6 morangueiros, é o que eu costumo dizer. Se queremos comer uma taça de morangos, de 2 pessoas, temos de ter pelo menos 6 morangueiros. Sim. E uma coisa que os morangueiros nós não temos, porque eles esgotaram aqui na Viplant, porque agora são muito procurados, mas é uma pergunta muito recorrente, dão pouco fruto. Porque nós, quando os plantamos, devemos cortar-lhes os frutos e as flores para fomentar mais. E as pessoas não gostam. Acabam por gostar de ver a flor, não é? E devemos tirar algumas folhas de vez em quando para que ele dê mais fruto. E ter o cuidado, porque os frutos apodrecem se estiverem em contacto com a terra. Ter esse cuidado de revestir o solo com alguma proteção, seja com pedrinhas, seja com palha, seja com casca de pinho. Porque eles chamam-se exatamente strawberry, straw de palha, porque eles gostam de estar em cima da palha. Nem mais. O tomateiro eu acho que é uma escolha sempre segura e nós não vamos por aqui, porque vamos fazer uma coisa mais original, não é? O que é que nós vamos por aqui de hortícolas grandes? Vamos brincar aqui com
com alguns exemplares que se calhar as pessoas não usam tão frequentemente em casa, mas que são excelentes opções, não é só vegetariana, exatamente. Mas por exemplo, aqui no caso das berinjelas, as pessoas fazem muito recheadas no forno. Exatamente. E não é preciso uma planta assim tão grande, e aqui tem pelo menos duas já a nascer. E vão aparecer mais, que ela está cheia de flores. Está cheia de flor, vão aparecer mais certamente. Portanto, esta é uma das que vamos usar. É uma das que vamos usar. Aqui, depois vamos plantar. Vamos organizá-las depois, aqui. Mas vamos colocando já. Depois temos também os pimentos. Também são muito fáceis, bem como os piripiris. Super fácil, sim, as malaguetas também. Eu acho que também vamos fazer nesta plantação. É uma planta que precisa de pleno sol. Gosta de muito sol. Todos estes frutos. Todos, mesmo o tomateiro, ele é uma solanácea, portanto ele precisa de muito sol. E então estas duas opções são muito boas para ter numa varanda ou num terraço muito solarengo. Depois vamos brincar também com as aromáticas. As aromáticas, misturar, aproveitarmos o espaço, não é? Exatamente. Porque assim, nós devemos deixar o espaçamento entre as plantas, mas depois podemos à volta, como elas crescem mais em altura, ocupar com umas mais pequeninas, com um ciclo mais curto. Por exemplo, aqui temos o tomilho, que gosta de muito sol também. Aqui temos o manjerico, também é outra. Agora para os santos. Agora para os santos, sim. E podemos também, por que não, ter uma planta de chá. Exatamente, porque também é muito aromática. Muito aromática, exatamente. Vamos por aqui deste lado. Em relação às plantas para comer, as hortícolas e aromáticas, teremos de ter 3 opções, não é? Sim. Ou comprar a planta já grande, ou semear, ou então comprar ou comprar plântulas. Das plântulas. As plântulas. Que eu acho que é uma boa solução de compromisso. Não é? Exatamente, porque ela já vem algo desenvolvida, é muito simples de fazer a sua plantação e é mais eficiente, ou melhor, é mais rápido e mais simples do que efetivamente semear e aguardar pela germinação, não é? Exatamente. Neste caso, a Naviplant pode adquirir vários tipos de hortícolas, por exemplo as alfaces, que foram um clássico na quarentena. E vamos pôr aqui também a seguir, exatamente, os alhos franceses. Os alhos franceses. Há uma série de e mesmo os tomateiros também temos. Também têm em plântula. Agora temos aqui a Renata Soeira a perguntar: tem kiwis em Cascais, mas dão muitas folhas e poucos kiwis. Não devem gostar do clima. Eu acho que elas não gostam muito. Elas se calhar não gostam do ar do mar, mas experimente se calhar esta questão da umidade, porque se pulverizar as folhas, eu não costumo recomendar isto para plantas de interior. E às vezes uma fertilização também, uma fertilização que na altura da floração. Na altura da floração e agora na altura da frutificação. Sim. Um fertilizante específico para flores e frutos. Para fruteiras. Porque se calhar acaba por lhe dar... Por estimular mais a frutificação. Exatamente. Eu acho que vamos começar agora por explicar, Rita, o que é que nós precisamos, que tipo de substrato, que tipo de recipiente para conseguirmos ter uma mini hortinha. Horta em casa. Na verdade, nós conseguimos fazer milagres com pouco espaço. Exatamente. Tudo isto se pode plantar. Até os tomilhos se podem plantar num vaso, a cair, fica lindo. Exatamente. Estávamos há bocadinho a falar nos jardins mediterrâneos, o tomilho é um excelente exemplo disso, porque faz um revestimento muito bonito, super aromático, é super resistente e não precisa de muita água. Portanto, tanto em vaso como no próprio jardim, não é? No solo. Exatamente. Não precisamos de espaços muito grandes. Estas floreiras foram um grande sucesso nesta quarentena, porque elas são altas, portanto não obriga as pessoas a estarem curvadas. Exatamente. São altinhas. Também para quem tem animais de estimação são ótimas. Estão fora do alcance. Estão fora do alcance, menos dos gatos, como a Teresa. Exatamente. Os cãezinhos é mais fácil de controlar, os gatos nem tanto. Exatamente. Mas na verdade qualquer floreira acaba por funcionar bem. Se bem que, por exemplo, uma berinjela ou um pimento vai precisar exatamente isto que nós temos aqui, alguma altura. É muito importante essa questão da altura, a profundidade. É mais importante às vezes do que naquelas floreiras de varanda nós conseguimos ter as outras aromáticas todas. Mas para termos atenção, temos que pensar que a planta cresce esta altura, precisa de ter uma base de sustentação, não é? Exatamente. Eu acho que agora vamos começar já distribuímos a fazer aqui para vamos trabalhar um resultado final. Eu vou aqui ver o que é que recebi no dia da mãe, um vaso com sementes de manjerico, mas até hoje não cresceu nada. Como posso tratar? Requer muito ou pouca água. O manjerico. O manjerico gosta de água, mas estamos a falar de sementes.
portanto não pode ser água a mais ou as sementes vão apodrecer. Exatamente. E também há uma coisa, se ao fim de 3 semanas não germinou, já não vai germinar. É possível que não tivesse com luz suficiente. Ou não tivesse umidade suficiente, portanto, quando semeamos, ao fim de 3 semanas, 4 semanas, Sim. agora tem a semear outra vez. Não é? Sim, exatamente. Temos que ir insistindo. Qual a altura para plantar maracujás? E quais as condições? Agora pode plantar perfeitamente. Se os encontrar, porque não está fácil. Estão esgotados. Houve muita procura de maracujás. Nós temos a Passiflora cerúlea agora, que não é exatamente a comestível que costuma estar disponível, mas a Passiflora edulis, que é assim a mais frequente de termos, neste momento não existe, pronto. É temporário, porque exatamente, vai certamente chegar, exatamente. O que é que eles precisam? Vasos grandes, bem drenados, substrato rico em matéria orgânica, exatamente. Muito sol. Muito sol. E uma poda de folhagem. Dos secos. Sim, e mesmo às vezes redução da folhagem para que os frutos apanhem mais sol e fiquem mais... Aquilo que acontece, por exemplo, os kiwis também pode ser isso. Pode ser muita folhagem e se calhar os frutos às vezes acabam por não chegar luz suficiente à zona da flor. Nos kiwis não sei se faz esta poda. No maracujá pode-se fazer uma poda mesmo, reduzir um bocado a folhagem para que eles ficam lindos e são muito fáceis de cuidar. Sim, eu tenho um em vaso e ele já deu vários maracujás. E agora qual é que é? Gostava de... Eu acho que faz parte ainda da pergunta dos maracujás. Fica lindamente na varanda, desde que tenha horas de sol, tenha cuidado com o substrato, fertilização, tudo o que é frutos precisam de ser fertilizados na altura da floração e da frutificação para garantirmos que temos boas colheitas. Para estimular a colheita. Vamos começar por pôr as maiores? Vamos. Aqui assim. Se calhar até vou tirar estas para se ver melhor. Sempre um substrato adequado. É verdade, não falámos nos substratos. Nós temos substrato, no caso da Viplant, nós comercializamos o Siro Horta. Temos substratos que são já com os nutrientes adequados, já é uma mistura adequada precisamente para a plantação de hortícolas. E que garante que não precisamos de fertilizar agora nos próximos meses. Exatamente, já vem com todos os nutrientes. Eu não falei, mas existe também outra opção que está aqui do lado da Teresa. Agora já está soterrada, mas são sacos de terra que vêm com orifíciozinhos para fazermos as plantações diretamente no saco de cultivo. Às vezes, para quem não tem muito espaço, é uma boa solução. Ou quem não quer uma floreira exclusivamente ou quer ter mais, por exemplo, quem quer ter produção de morangos, para comer, faz só morangos, exatamente, para conseguir comer à vontade. Então, olha, isto aqui não é preciso. Isto é um bom exemplo de uma planta que já precisava de nova terra, uma nova casa. Exatamente. E é isso que as pessoas às vezes esquecem, é que isto são vasos de transição, as plantas crescem, são bebés quando vêm para aqui, mas depois têm que ficar mais crescidas. Vamos aqui. Por aqui esta, e se calhar pomos ali o tomateiro ali mais à frente. O que é que temos de ter em atenção? Não colocar plantas completamente 32 num T0, mas aproveitarmos o espaço, porque isto aqui temos uma grande quantidade de substrato. Vamos pôr esse. Este é muito grande, é muito não é? grande. Eu acho que ponhamos o pimento. Está onde ali. É que ele está? Está ali o pimento. Sim, também havia aqui um mais pequenino, mas está aqui o pimenteiro. Vamos aproveitar o espaço à volta, porque com o mesmo substrato, com o mesmo trabalho de rega, com o mesmo trabalho de fertilização, acabamos por ter uma série de plantas. Agora estas, não é? Sempre aqui pelo menos deixar 2 palmos dessa grande. Sim, isso é muito importante, é que nós temos de contar que a planta vai crescer e se vai desenvolver não só em altura, mas também em largura. E em raízes, não é? Vão precisar de espaço. Estamos aqui a tentar não sair do plano enquanto plantamos a horta. Nem vai. Não é? Que isto também não é, também é outra... Abrir as raízes, não se esqueçam. Esta altura é ótima. Nesta altura já não vale a pena, nós também temos aqui sementes. Nesta altura é um bocadinho contraproducente estarmos a semear berinjelas ou pimentos ou tomate, porque só lá para setembro ou outubro é que íamos conseguir investir nas plantas um bocadinho maiores, nestas, e depois então no final pode semear aqui o manjericão, a rúcula, aproveitando ainda mais o espaço. Agora, as maiores já estão? As maiores já estão. Eu queria só fazer aqui um reforço. Nós, neste tipo de plantas que são muito altas, normalmente convém ter um tutor. Pronto, este é um exemplo de tutor super simples,
é uma caninha, basicamente. Qualquer cana serve, não pode ser uma cana verde, ok? Claro. Para não desenvolver raízes, mas nós temos à venda, tanto em madeira como em plástico, PVC, metal, existem várias soluções, mas convém sempre, porque são plantas trepadeiras, ou no caso, por exemplo, bem, a berinjela também tem, mas para também se desenvolverem em altura convém ter algum suporte. Sim, às vezes quando estou a crescer depois temos que lhes mudar para um tutor maior. Exatamente. Temos ali uma pergunta de limoeiros, também é centro, os citrinos. Tenho um limoeiro, o Ricardo tem um limoeiro em vaso grande, que no início da primavera estava com folhas bem verdes, muita flor e alguns limões a rebentar. De repente começou a fazer mais calor, caiu tudo e as folhas ficaram mais amarelas. É assim, todos os citrinos têm, eu não sei se está em vaso, se está no solo. Na terra. Se está em vaso, os citrinos têm umas raízes muito superficiais, portanto eles têm que estar sempre muito hidratados. Os citrinos gostam de muita rega e às vezes quando está realmente muito calor e nós esquecemos de os regar por qualquer motivo, as folhas podem cair. E quando estão a precisar de ser mudados de vaso, se está num vaso pode estar a precisar de ser mudado de vaso. E outra coisa, se as folhas estão a ficar amarelas, também pode ser sinal de falta de fertilização. Falta de nutrientes. Porque os citrinos, todas as árvores de fruto, precisam de fertilização. Portanto, pode ser qualquer uma destas coisas, depois é ir eliminando e ver qual é que é. Por exclusão de partes. Exatamente. Vamos aqui continuar, o que é que vamos pôr mais, Rita? Nós podíamos, se calhar, não falámos aqui, nas plantas que são com flor, que acabam por beneficiar as nossas hortas. Este é o exemplo de uma delas, é a tagete. Exatamente, são as tais plantas amigas são ou companheiras. As companheiras, exatamente. E o que é que acontece? Elas próprias não têm um cheiro muito agradável, na verdade, mas este cheiro, da mesma maneira que nós não gostamos, alguns insetos também não gostam, exatamente. Ou então, ou os acabam por afastar, ou acabam por ajudar a que não ataquem as plantas que lhes estão próximas, não é? Neste caso, funciona um bocadinho como planta-isco. Exatamente. Eu até costumo dizer isto, é um heliporto para os insetos, não é? Se eles puderem aterrar neste amarelo, não vão aterrar nas folhas das nossas hortícolas. O cebolinho também é um bom repelente. O cebolinho é um bom coisas. E é uma planta que fica muito bem aqui. Temos claro, espaço para ela. Adapta-se muito bem. Portanto, agora a ideia também, muitas vezes as pessoas perguntam o que é que podemos cultivar agora? O que é que eu quero começar uma horta e quais são as plantas mais fáceis para começarmos? Na horta, é uma pergunta que eu tenho muitas vezes. Eu diria que uma das mais fáceis é a hortelã, por exemplo. Até um bocado. Olha, nem a trouxemos. Não a trouxemos por acaso, mas porque ela também não deve estar misturada com as outras. Exatamente. É uma planta que se torna quase invasora se tiver água, porque ela cresce tanto e dissemina-se. Exatamente. Coitadinha, que estava mesmo a precisar. Lá está, porque ela vai nestes vasos, como os orifícios estão em baixo, ela vem aqui buscar. Vai buscar a água. Bem, o cheiro que vem. De cebolinho. Então temos ali um substrato ideal para os jasminoides. Rincospermos jasminoides. Os traquelospermos ou rincospermos. É um substrato friável. Nós normalmente aconselhamos o Davy Plant exterior, um Ciro Royal, algo que tenha nutrientes. Para plantas com flor. Para plantas com flor, exatamente. Vamos pôr mais não existe um específico. E depois é perceber, muitas vezes as pessoas têm que olhar para o substrato e perceber se ele está fertilizado. Exatamente. Se ele não está fertilizado, pode-se fazer a chamada adubação fertilização de fundo quando se está a plantar e acrescentar um fertilizante para plantas com flor. E atenção que a fertilização mais importante é agora, primavera e verão, que é na altura em que elas estão a precisar. Vamos pôr um destes? Aliás, em todo o jardim, não é? Em todo o jardim, todas as plantas, não é? Todas. Mas então aquelas que estão em flor e a frutificar agora nesta altura, que as queremos comer, não é? Isto não é? Vamos pôr aqui, as cravinas também são um clássico. As cravinas são um clássico. São comestíveis, esquecemos de dizer que estas flores são comestíveis, portanto acabam... Se bem que das tagetes é mais bonito do que... Eu não, confesso que não adoro as flores, mas elas ficam bonitas. Ficam lindas. E mesmo nas saladas ficam lindas. E as cravinas são saborosas, até são saborosas. Vamos pôr aqui a cor de rosinha, que é para isto dar aqui... Agora, eu também costumo dizer às pessoas que o que é que vão cultivar? Aquilo que gostam. Eu não gosto de manjericão e encho uma floreira de manjericão, não vale a pena. Claro. Não é? Mas, por exemplo, quem faz uma horta na varanda e gosta muito de uma salada mediterrânica, pode fazer tomate e manjericão, por exemplo. Depois basta juntar-lhe o mussarela e já fica com a salada com a salada para jantar.
mas é um bom exemplo de uma planta, de plantas que se consociam bem e que acabam por funcionar numa floreira, não é? Agora, atenção, nós não estamos a fazer isto por acaso, estamos a deixar mais ou menos um palmo sempre entre cada planta. E agora vou pôr aqui nesta ponta umas alfaces destas das plantulazinhas e no final ainda vamos, se calhar, fazer aqui uma sementeira, Rita, aqui ok, não é? Que é aqui por cima, eu acho só que sim. Porque, para as pessoas perceberem que com pouco espaço, eu tenho muito pouco espaço, aliás, o meu terraço, eu tenho 3 floreiras, não tão grandes como esta, cada uma cheias de aromáticas e de hortícolas. E com flores, e de facto é muito mais fácil cuidar delas do que quando eu tinha as coisas em floreiras pequeninas, porque as plantas secam menos. Porque isto aqui aguenta muito mais a umidade. Pois, faz todo o sentido. Em mais quantidade. Não sei se quer pôr ali mais alguma coisa. Acho que temos mais uma pergunta. Temos. Qual a localização, sol ou sombra e substrato mais adequado para o jasmim? Nós aqui não falámos do jasmim. Falámos, é um traquelospermum, é um bocadinho diferente, embora também tenha floração. Este acaba por ser de folha persistente, enquanto que o jasmim acaba por perder um bocadinho a folha no inverno. Mas qualquer um deles acaba por preferir meio a sombra, não é? Acaba por este aguenta um bocadinho mais de sol. Este aguenta um bocadinho mais de sol. O outro eu diria que era sombra de manhã, ou então só sombra ao final da tarde. Exatamente. Eu tenho tenho sol das 8 da manhã à 1, 2 da tarde e ele resiste lindamente. Tá, é invasivo, realmente depois de se instalar. Agora, ele precisa de luz e precisa... de estimulação no início, não é? E não gosta de zonas ventosas. Pois. Ele gosta de estar abrigado. E isso aí eu acho que é um facto. Podemos pôr ainda nos cabe Podemos, ainda nos cabe aqui uma couvezinha. Temos mais uma pergunta. A Andreia Barreira, qual o tamanho destas floreiras? Estou a ver que aproveito mal as minhas. Por isso é que nós estamos aqui. Ótimo. Qual é que é o tamanho? Já estamos a ser úteis. Este tem 80 por 40, salvo erro. Pronto. Ou 1 por 40, qualquer coisa assim. Mas existem vários tamanhos. Existem o dobro desta em largura, portanto de 80 centímetros por 1 metro. E também há outra coisa, assim, nós estamos aqui também a aproveitar os ciclos das plantas. Exatamente. Enquanto que estes crescem à altura e não estão no seu auge, nós vamos colhendo este ciclo mais rápido. Exatamente. E as aromáticas vamos colhendo sempre. E é importante dizer, não é, que as aromáticas devemos colher sempre de fora para dentro, colhendo os raminhos pela base, não depenicando em cima. Exatamente. Parece que eu já disse isto tantas vezes que até já estou cansada. É mesmo. Estes é o único que lhes pegamos nas barbas e cortamos por aqui. E cortamos. Mas ainda encontro do que era a Andreia estava a dizer, ainda deixa um palmo. Se deixar um palmo, sim, à partida tudo se vai desenvolver. É claro que as coisas... Por exemplo, as couves acaba por precisar um bocadinho mais, mas é pensar na planta enquanto adulta. Exatamente. Lembrar-se que isto agora é pequenino, mas daqui a uns tempos vai crescer, como é que ela é quando cresce? E basear a plantação nisso. E percebemos que se calhar as minhas alfaces eu vou colhê-las antes disto estar no auge. Portanto, quando isto já estiver grande, eu já não consigo ter ali alfaces. Mas entretanto ainda consigo. Claro. E lá está, mais uma vez, é essa a diversão do jardim, é perceber que plantas é que estão no seu auge, em qual momento, para estarem todas coordenadas. E quando temos pouco espaço é utilizarmos da melhor forma, não é? E isto também estamos a falar de uma ocupação sazonal. Exatamente. Não é? Isto não é para ficar, são plantas que, algumas delas, todas estas hortícolas e as alfaces, são plantas com o ciclo de um ano. Exatamente. Portanto, isto é para utilizar não agora, vamos aproveitar ao máximo, agora vamos semear qualquer coisa. Agora vamos semear, já temos um manjericão, caiu. Não sei onde é. Eu acho que caiu com o vento. Eu vou lá. Porque agora podemos aproveitar, exatamente, já que temos aqui espaço livre, vamos aproveitar para semear e fazemos as sementeiras, podemos fazer em viveiro, não é? E depois transplantar, ou aqui vamos fazer sementeira direta. Podemos fazer logo diretamente. Aqui vamos aproveitar e também não temos, já estamos aqui no... Tem aí um espacinho? Tenho. Eu gosto normalmente de fazer aqui uma resquinha e pô-las aqui alinhadas. Isto não se vê bem. Atenção, para não pôr uma grande quantidade. Pode pôr para aqui. E vamos aqui, vou colocá-las em risquinha aqui. A ideia é não fazer muito aleatório. Eu gosto de deslocalizar, deixando aqui um... E depois, as sementeiras têm que ser regadas com pulverizador. Não sei se temos aí, não temos um pulverizador. Por acaso não trouxemos, mas aqui, como vamos acabar por ter que regar todas as outras plantas, vamos tentar regá-las mais localizadamente e depois regamos com pulverizador aqui as nossas sementeiras. Mas
Isto são apenas ideias, não é, Rita? São apenas ideias. Depois também é um bocadinho consultar a jardins e ver que plantas é que se podem coordenar entre si. Exatamente. Nós temos lá as tabelas. Temos lá aquelas tabelas que a Rita estava a falar, das plantas companheiras e antagónicas, para percebermos o que é que... Porque há plantas que se ajudam quando estão em conjunto e plantas que se prejudicam. Portanto, e convém não as juntar. Rita, temos aí mais uma. Mais uma pergunta. Pretendo plantar jasmim e bambu. Pelo que sei, são invasoras. Deverei colocar num vaso e enterrar no jardim para que não se propaguem demais? Normalmente, o bambu... elas não são bem... Não é invasora em si. Elas crescem muitíssimo e acabam... O bambu, depende do tipo de bambu, não é? Os filostaques têm aquelas... raízes mais... Os rizomas que podem ir a vários... Eu aconselho a fazer mesmo uma barreira. Uma barreira, até sobretudo se estiver perto de canalizações, piscinas, muretes, têm raízes muito fortes que acabam por danificar as estruturas. Mas o bambu, o jasmim, eu acho que o jasmim não. O jasmim com uma poda vai-se controlando o tamanho. O bambu não, o bambu pode, completamente diferente. Ir à procura de água até muitos metros à volta. Sim, sem dúvida. E agora, o que é que isto precisa de manutenção, Rita? Aqui a nossa mini horta. Rega, não nos podemos esquecer da rega. Eu acho que à exceção aqui do tomilho, todas estas plantinhas precisam de atenção, água. Exatamente. O sol, que já falámos, mas eu acho que aqui, nesta floreira nós conseguimos juntar tudo, a cor, o aroma e o sabor. Exatamente, temos tudo. Eu acho que aqui conseguimos ter um bocadinho de tudo. E as pessoas podem fazer isto com as plantas que mais gostam. E depois chegar ao outono e substituir, não é? Exatamente. E numa floreira deste tamanho é preciso substituir o substrato todo no final da estação? Não é preciso, não. Aliás, porque todos os nutrientes não se lixiviam tanto. No solo, enquanto nós temos plantado diretamente no solo, tem muito mais profundidade. Aqui não tem tanto, desde que, claro, temos de fazer sempre a fertilização, não nos podemos esquecer mesmo que as plantas não têm onde ir buscar mais nutrientes. Exatamente. Portanto, temos de lhes dar. A água da chuva não faz milagre. Não faz, já não vivem só de água. Não vivem só de água. E, portanto, não nos podemos esquecer disso e, se pudermos, porque o solo vai acabar por ficar mais compactado com as regas e com o tempo, se pudermos ir fazendo... Até com um ancinho, não é? Tirando aqui, removendo um bocadinho, escarificando, repondo se calhar um bocadinho, porque abate sempre um bocadinho, repondo, se formos repondo um bom substrato, não é? Um substrato já fertilizado, quase que nem precisamos de fertilizar muito mais. E depois, no fim desta estação, é retirar, há aqui plantas perenes, como o tomilho, o cebolinho, e as cravíneas, todas as outras são anuais. E vamos substituir por plantas da próxima estação. Da estação de outono e inverno. Exatamente. Se quisermos poupar, começamos já a fazer sementeiras. Pronto, isso já lá está, mas até pode nem ser já diretamente na floreira. Não, aqui não, podemos fazer em viveiro as sementeiras para depois, quando chegar, garantir que temos plantulazinhas. Temos as plantulazinhas para plantar diretamente. Para plantar diretamente. E isso também faz parte da organização da nossa horta e do nosso jardim. Sim. Portanto, basicamente... E não só numa floreira destas dimensões, mas com bem vasinhos separados. Isto foi só uma ideia, não é, que nós demos para ser mais fácil. Agora, se as pessoas não quiserem gastar dinheiro a comprar, se tenham vários vasinhos de barro... Às vezes há quem aproveita até os vasos de transição do garden. É uma forma de os reutilizarmos, porque de facto é plástico, não é? As pessoas acabam, estes são pequeninos, mas eu tenho uma plantinha que quero propagar e vou acabar por utilizar um vasinho anterior de outra planta, por exemplo. Há várias maneiras de nós termos plantas sem gastar muito dinheiro. E o plástico deve ser reciclado, não é? Os vasos de transição, eu guardo-os quase todos para depois, quando estou a semear, quando estou a dividir, quando estou a propagar, dão sempre muito jeito. Uma floreira destas é um investimento bom porque a pessoa tem muita coisa no mesmo espaço e são muito resistentes. São bastante económicas, não são extremamente caras. Há materiais, as fibras, as cerâmicas são muito mais caras. Isto é uma ótima relação preço-qualidade, esta floreira. E é super resistente às intempéries e aos fenómenos atmosféricos. Temos aqui uma pergunta: existe alguma solução bio para doenças das roseiras, mancha negra, ferrugem, etc.? Nós temos o bicarbonato
Temos uma solução caseira, que é o bicarbonato, que é de sódio, que é um fungicida natural. E podemos... ele acaba por, às vezes, não curar, mas faz com que não alastre mais. Exatamente. Em termos de produtos de compra, vocês têm aqui aquela solução do Ortiga. Sim, que é um fungicida da KP. Da KP, da linha da Natura. Exatamente. E, portanto, o preparado de Ortiga é um excelente... Que acaba por ser natural na mesma, não é? Só que já foi estudado nas quantidades e nas proporções. Iam colher ortigas, maceravam. Agora já temos. E há a solução diluída, que temos que diluir, e há a solução já de utilização preparada. Pronta. Sim, portanto, tem as duas. Podes experimentar o bicarbonato, 1 litro de água, 2 colheres de sopa, pulverizar. Se a coisa não se der, o extrato de ortiga é uma excelente opção. Porque, de facto, estas plantas às vezes têm algumas... Sim, os tomateiros e os berinjelas e não sei o quê, de vez em quando tem aqui faz parte, lá está, faz parte do ciclo da natureza. E tem alguns fungos, portanto estas soluções que eu disse também são boas às vezes para... Se bem que, se estiver bem plantado, um bom substrato, bem regado, as plantas ficam muito menos doentes. Com distanciamento adequado. Sim, sem dúvida. Acaba por ajudar, é como se estiverem bem alimentadas, se o substrato for bom, acabam por não ficar tão... Não falámos numa situação importante aqui, que foi a leca. Pois foi a drenagem. A drenagem nestas floreiras são muito importantes. Esta floreira tem na sua base leca, tem uma manta geotextil para garantir que há drenagem. É importante ter em consideração que estas floreiras que temos à venda na Viplant, elas têm uma cúpulazinha. Ela não está aqui, mas tem uma cúpulazinha. Se fazer sementeiras, não é? Sementeiras no inverno para cobrir, para proteger dos frios e das geadas. Portanto, é outra opção que nós, acabamos por beneficiar ao adquirir uma floreira deste género, mas que podemos perfeitamente fazer em vaso. Claro. Como é que nós conseguimos muito facilmente proteger uma planta do frio do inverno? Um saco plástico, exatamente. Transparente, para garantir um mini-abrigo, uma mini estofinha. E reutilizamos o plástico, não é? Não sei se há mais perguntas, porque eu acho que já excedemos aqui o nosso tempo. Nós entusiasmámos muito aqui a falar. Por isso, olha, qualquer outra pergunta que fique por responder, ou nas redes sociais da Viplant ou da Jardins, teremos todo, que devo usar para o vídeo. A mesma coisa. Ou o bicarbonato ou a solução de extrato de ortiga, porque falamos de fungos. Rita, obrigado por nos ter recebido aqui. Foi um gosto. Eu espero que tenham gostado, tenha sido útil. Qualquer coisa, mandem-nos as vossas dúvidas. Temos todo o gosto em responder. Até à próxima. Até ao outono. Até ao outono.